Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus queridos, mais uma vez. Não precisa, não. A ceia do Senhor é um retrato do compromisso com Cristo. O nosso compromisso com Jesus, ele está retratado no que nós cristãos chamamos de ceia do Senhor, né? Temos aqui, as igrejas praticam a ceia do Senhor como obediência ao que o próprio Cristo... Precisa não. Ao que o próprio Cristo... Acho que o barulho dele me incomoda mais. Ao que o próprio Cristo predeterminou, né? Que nós fôssemos batizados biblicamente, por imersão, conforme diz a própria Escritura Sagrada, a própria palavra batismo, né? Esse é um ponto pacífico para os batistas. Nós entendemos claramente essa ordem de, mediante um compromisso com Cristo, nós os batizarmos e também participarmos desse momento de comunhão uns com os outros e de retratação do nosso compromisso. Estamos aqui porque temos um compromisso com Cristo. Então, é um retrato deste nosso compromisso com Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21, meus irmãos. Esse versículo, vamos ler apenas um versículo nesse momento. Esse versículo vai nos ensinar sobre alguns princípios ligados a esse nosso compromisso com Jesus. 1 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo está aqui num contexto de ensinamento para esses irmãos sobre a mente dividida, sobre as práticas mundanas, sobre as práticas de feitiçaria, sobre as práticas com relação à vida pessoal. E aí ele vai dizer que não há como a gente ter a mente dividida. Ele vai dizer assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Há um confronto claro do apóstolo em relação a esses irmãos de Corinto e a nós também, sobre nossa fidelidade a Cristo, sobre nosso compromisso com Cristo. Quando nós participamos da ceia do Senhor, estamos publicamente fazendo uma declaração. Eu estou pegando este cálice que simboliza o sangue, estou pegando este pedaço de pão que simboliza o corpo. Eles são simbólicos, são profundamente espirituais, e eu estou sentando à mesa com o Senhor. É essa a sua declaração no momento de ceia. É isso que a igreja declara no momento de ceia. E aí o apóstolo vem para dizer que quando a gente bebe, que a gente não pode beber o cálice do Senhor, mas na sequência beber também o cálice do demônio. Também não podemos participar na mesa do Senhor e na sequência participar na mesa do demônio. Aqui é uma contraposição. Ou você senta-se com Jesus à mesa dele, participa com ele nos mistérios da fé em Cristo, ou você participa de tudo aquilo que Satanás predetermina e organiza no mundo, quer seja no sistema secular ou mesmo religioso. Sentar à mesa com o Senhor é ter um compromisso com o Senhor. Ter um compromisso com o Senhor é ter compromisso com Cristo e com sua palavra. E aquilo que passou da sua palavra é de procedência maligna. Ou seja, é do diabo. Mesmo que tenha o nome de evangélico. Mesmo que tenha o nome Igreja Batista. Ou Igreja XYZ. Se está distante do Evangelho,
é mesa farta do demônio. Se está destoando da Bíblia, é mesa farta do demônio. Então, o alerta do apóstolo é para que nós estejamos cientes e claros de que não dá para ficar sentando em duas mesas. Ou você é de um, ou você é de outro. Então, Paulo aqui fala sobre essa necessidade que temos de ter postura, firmeza, integridade no nosso compromisso com Deus. Íntegro vem da palavra inteiro, todo, completo. Então você é íntegro, você é inteiro. Então você tem no todo, na completude, um compromisso em sentar à mesa com Jesus. E quando você senta à mesa com Jesus, você não se senta à mesa com o demônio, mesmo que o demônio esteja fantasiado de Jesus. Você tem o faro bíblico para identificar. Você tem o Espírito Santo te convencendo a identificar, te dando clareza. Você tem o contexto de ensinamentos da palavra de Deus que podem te ensinar. Então, todas as vezes que eu menciono esse assunto, mente dividida, não quer dizer que o diabo esteja agindo só no contexto secular. O diabo age também no contexto religioso e age muito. Talvez até mais que no contexto secular. Então estejamos atentos. Não dá para sentar à mesa com Jesus e com o diabo ao mesmo tempo. Paulo vai desafiar os crentes aqui a fazer uma escolha. A quem eles querem servir de verdade? Porque Deus não aceita uma devoção dividida. Ele nos chama a uma vida totalmente dedicada a Ele, onde nossa lealdade é clara e inquestionável, inegociável. Nós não arredamos o pé do nosso compromisso com a Escritura Sagrada, com a Palavra de Deus. Ainda que ocorram milagres e que chova canivete destes milagres que vão nos impactar como as mágicas de David Copperfield ou do Mr. M nos impactavam, né? Aquelas mágicas, serrando uma mulher ao meio, né? Fazendo um avião sumir como David Copperfield fazia, né? Os mais velhos vão lembrar aí, aquela coisa toda. Ainda que isso gere comoção, impacto emocional, impacto visual, nós sentamos à mesa com Cristo, ficamos com a sua palavra, com a sã doutrina. Então, não nos sentamos à mesa com o mundo, não nos sentamos à mesa com as estruturas religiosas que destoam da palavra. Isto é um princípio inegociável para o cristão. Então, é preciso aprender algumas lições aqui. A primeira delas é a impossibilidade de conciliar luz e trevas. É impossível. Jesus nos ensina isso. Paulo vai nos lembrar que não podemos estar com um pé no reino de Deus e o outro pé no mundo. Não podemos. Esta divisão espiritual é conhecida como, Tiago vai chamar de ânimo dobre. Um obstáculo ao nosso crescimento e à nossa comunhão com Deus. Ele quer que a nossa devoção seja completa e nos instiga a andar com Deus, nos separando das coisas que não glorificam a Deus, ou nos separando das coisas que de fato impossibilitam que nós cresçamos corretamente em Cristo. Repito, meus irmãos, sentar à mesa com Jesus não é algo tão simples. Sentar à mesa com Jesus tem muito mais a ver com Jesus do que com você. Sentar à mesa com Jesus tem a ver com o sacrifício que Ele fez na cruz por você, mas o sacrifício dele por você. Então você é beneficiado, você é alimentado, você é abençoado. É óbvio que as bênçãos vêm sobre você. Mas a sua vida não é convocada a sentar à mesa com Jesus de forma egoísta e egocêntrica, pensando somente em receber alguma coisa.
Isso é o que o Espírito Santo tenta nos ensinar. Isso é que a palavra de Deus tenta nos sistematizar. Mas isso é o que as trevas vão implantar dentro do seu coração. Pense só em você. Pense só no que você tem a ganhar. Né? Pouco tempo aqui antes da gente começar a EBD, no nosso momento de comunhão ali do café, estava conversando com o Márcio, e o Márcio estava me dizendo sobre um ciclista que ele segue e que fala sobre ciclismo, e como o cara estava falando que como que o dinheiro ocupou o ciclismo, né? E como que agora é uma espécie de ter a bicicleta de 40 mil reais para você mostrar, ter aquele, sabe? E lembrávamos do texto que diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. De fato, o ciclista, que talvez nem cristão mencionou na live dele. Inclusive as igrejas estão assim. As igrejas agora, você é mais abençoado se você tem mais dinheiro. Você é mais abençoado se você tem o carro do ano, se você tem isso. E aí Deus te ama mais por isso. Isso é trevas, meus irmãos. Claro que você é chamado por Deus a prosperar. Você tem que prosperar. É pecado a inércia e a ideia de que conformismo, inclusive o conformismo financeiro. Você tem que melhorar, você tem que estudar mais, né? Estava dizendo isso para os meninos ontem de novo, né? Explicando para eles mais uma vez a importância deles estudarem, a importância deles evoluírem na vida, a importância deles construírem o caminho deles e prosperarem. Isso é importante. Mas o dinheiro não é a razão da existência da humanidade. Mas ela é a raiz de todos os males. A razão de nós estarmos aqui é Cristo. E quando nós nos sentamos à mesa com Cristo, nós não podemos deixar que outras coisas levem a nossa vida, guiem a nossa vida. Não podemos. Né? A gente olhando para esse texto, a gente também pode extrair o quão é perigoso o ânimo dobre, né? A gente pode ver que o perigo do ânimo dobre. Ter um ânimo dobre significa viver de uma maneira vacilante, sem firmeza, dividido, duvidoso, como folha de bananeira. Uma folha de bananeira é assim. Às vezes a folha de bananeira quer agradar a Deus e sua palavra, às vezes a folha de bananeira ela quer agradar o mundo. E quando eu digo mundo, repito, o mundo secular, mas o mundo religioso também. E nesse mundo religioso eu incluo o catolicismo, eu incluo o espiritismo, eu incluo as bruxarias gospel, eu incluo os evangélicos, etc, 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 muçulmanos. Isso é mundo também. Porque é aquilo que está tirando você do centro da palavra de Deus. É aquilo que nos tira da comunhão com a igreja. É aquilo que nos arranca princípios e valores aplicáveis. Tudo bem, esses princípios e valores são dolorosos. A receita que o diabo vende na religião é a facilidade gospel. A facilidade gospel. Tome essa aguinha abençoada e sua vida será transformada. Podia ser assim, né, Deus? Seria fácil. Essa facilidade gospel daquele profeta, daquela profetisa, daquele ungidão, daquele poderosão que passa o suor no negócio e joga e as mulheres lambem. Daquele voto que você faz com Deus de dar os seus 10 mil reais e aí vai acontecer milagre na sua vida. Tudo facilidade gospel. Tira você do centro, tira você da palavra. A gente não vê isso só no meio evangélico, não. Né? Já ouviram falar em ginástica passiva? Né? Uma vez eu vi uma propaganda de um aparelhinho que você botava na barriga assim, ó, e botava uma pilha nele, ele fazia bzz, 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 queimava as suas calorias. Oh, que maravilha! Eu estou aqui, sentadinho, passivo, e o bichinho tá vibrando, bzz, bzz, e eu tô perdendo toda a barriga, vou ficar trincado assim.
ilusão. Se você quer ficar trincado, você tem que associar duas coisas que são extremamente importantes e difíceis: controlar a sua boca e controlar a sua preguiça. Você tem que comer direito e você tem que se exercitar. E dentre os exercícios, um dos quais, para mim, é um negócio que deve ter no inferno, que se chama abdominal. Deve ter no inferno. Lá no inferno as pessoas devem ficar... Sabe? Deve ser mais ou menos isso, porque o trem é necessário isso, né? Às vezes a pessoa se engana, igual eu estou vendo o Herbert se enganando. Você está se enganando, jovem, porque o Herbert tem barriga de tanquinho, fisiológico, biológico. Ele acha que vai durar para sempre. Lê do engano. Lê do engano. Quando eu tinha a vossa idade, meu jovem, era a mesma coisa minha. Tá? Lê do engano. Então, se não há esforço, não acontece. E a pessoa de ânimo dobre cansa. Ela cansa de orar. Ela cansa de esperar em Deus. Ela cansa de ter paciência com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aí sabe o que ela faz? Ela arruma uma ginástica passiva. Ela arruma um aparelhinho para botar na barriga. Espera que dê resultado. Não vai dar. O resultado está na palavra. O resultado está na perseverança dos santos. O resultado está na dedicação em negar-se a si mesmo, em fazer a vontade de Deus, dia após dia. Renunciar ao mundo, renunciar à religião distorcida e se envolver com a vontade de Deus. Então, o ânimo dobro, ele é perigoso por isso, porque você senta à mesa com Jesus, depois você senta à mesa com o diabo, achando que está fazendo uma grande coisa. Jesus advertiu sobre isso: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. A mente dividida nos leva a uma confusão que nos impede de experimentar plenamente o que Deus tem para nossas vidas. Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Essas grandes coisas, às vezes, vão passar por um processo. E se nós não aprendemos a viver o processo, entender com paciência e esperar com paciência, né? Uma das coisas difíceis para nós é esperar. Quando os meninos eram menores, a gente lembra de uma musiquinha, não sei de onde, eu acho que é dos Backyardigans, que dizia assim: temos que aprender. É Backyardigans, não? Diante do trono? Ah, Moisés está ali me corrigindo. Diante do trono. Temos que aprender a esperar. Esperar que venha a hora certa. É isso, irmãos. Aguardar. Esperar. Coisa que nós não temos paciência às vezes. E aí o ânimo dobre entra na nossa vida. A gente ora, a coisa não acontece. A gente espera, a coisa não acontece. Às vezes não. Existem crentes tão fracos, mas tão fracos que nem esperam muito tempo e logo já senta à mesa com o diabo. Foi o que Sara fez. Toda vez que você quer dar uma mãozinha para Deus, você está sentando à mesa com o diabo. Sara foi lá e tentou dar uma ajudinha para Deus. Deixa eu dar um jeito de cortar talho. Já que a promessa de Deus para mim é que nós teremos filhos. Abraão vai ser pai de grandes nações e pau e papapá. Então, a promessa está feita. Então, ele vai cumprir essa promessa como? Se eu já sou velha. Não tem como engravidar mais. Então, Deus deve estar querendo que eu faça uma mandinga, uma maracutaia, uma gambiarra. Vem cá, Abraão. Se deita com a Agar lá. Se deita com ela. Faz um filho nela. Oh, meu amor, por você eu faço qualquer sacrifício. Foi lá, se deitou com Agar, fez um filho nela, e hoje nós temos uma das piores desgraças no mundo por causa dessa decisão de Sara.
que é o conflito árabe-judeu, que é um conflito que traz desgraça para milhões e milhões de pessoas e trará ainda muito mais desgraça. Muito mais desgraça. Por quê? Porque alguém foi fazer uma mandinga, uma maracutaia, uma gambiarra, não teve paciência, porque uma mulher ansiosa se deixou domar pela sua ansiedade. Quanta desgraça não acontece em famílias por, às vezes, a ansiedade tomar conta e o ânimo ser dobre. Não, o ânimo dobre é um perigo. Nós devemos sentar à mesa com Deus, com Jesus, e nos mantermos firmes, sentados com Jesus. A gente olha para esse texto e a gente aprende também que há uma necessidade de ter esta firmeza e este compromisso. É necessário. A Bíblia nos chama para sermos quentes, meus irmãos, dedicados em nosso amor e nossa devoção a Deus. Dedicação. Esse compromisso não pode ser apenas externo, ele deve vir do nosso coração. Então nós devemos alimentar o nosso coração com a palavra. Se não alimentamos o nosso coração com a palavra, a fonte onde está ali dentro fica comprometido mesmo. Então um compromisso firme significa reconhecer a Cristo como centro das nossas vidas e fazer dele a nossa prioridade em todas as decisões, em todas as nossas ações. Mas para isso ficar muito claro, é preciso ter palavra. Sem palavra. E aí eu vou voltar lá nos princípios que foram cunhados na Reforma Protestante, né? A gente sabe, eu fiz uma série de histórias falando que nós não somos protestantes, mas a Reforma foi importante, possibilitou para nós também bênçãos. Mas tem um princípio que já era vivido por cristãos mesmo antes da Reforma Protestante e que é cunhado na Reforma Protestante, que é sola Scriptura. Somente a Bíblia, somente a Escritura. Somente ela. E sem ela não há possibilidade de nós termos sucesso nas nossas empreitadas. Só a palavra, só o compromisso com a palavra. Tudo que não for da palavra é de procedência maligna. Ainda que tenha cara de bonzinho, ainda que tenha cara de boa decisão, ainda que tenha nome de boa decisão, ainda que tenha aparência, ainda que tenha cheiro, ainda que seja Denorex. Os mais velhos aí vão lembrar do Denorex, né? Parece, mas não é. Não é palavra, não é Cristo, não é a vontade de Deus. Então nós não podemos ter a nossa mente dividida. Há uma só mesa. E nesta mesa Cristo está sentado, oferecendo o seu corpo e o seu sangue em nosso favor e nos deixando um caminho na palavra. Dentro da palavra, sem desviar da palavra. E a partir do momento em que nós nos desviamos da palavra, nós estamos nos desviando dos ensinamentos de Cristo. E quando nós nos desviamos do ensinamento de Cristo, nós estamos sentando à mesa com o diabo. Pode ser o melhor ensinamento do mundo, mais rebuscado, mais impactante, mais emocional, mais, sabe, XYZ. Está fora da palavra. Sou anátema. Há uma necessidade de compromisso com Cristo. Então, sente à mesa apenas com Cristo. E por fim, quando a gente olha para esse versículo, a gente entende a necessidade de nós darmos um testemunho que honre a Cristo, que honra de fato a Cristo. Quando a gente escolhe a mesa do Senhor, a gente opta por esse testemunho. E ele vai refletir a nossa lealdade a Ele. As pessoas olharão para nós e elas podem até ficar com raiva da gente. Elas podem até ficar atravessadas conosco. Elas podem até não querer estar perto de nós. Mas elas terão uma convicção de uma coisa: nós não nos afastaremos de Cristo por nada. Nós estamos sentados na mesa de Cristo. Nós estamos fundamentados na palavra de Cristo. Nessa sociedade maluca, onde muita gente está dividida entre os valores cristãos e valores do diabo, repito, os valores do diabo são seculares e também religiosos. O meu e o seu compromisso total com Cristo vai fazer uma grande diferença.
vai fazer uma grande diferença. Por isso que esse compromisso deve ser inegociável. Este compromisso não pode ser barganhável, vendável. Não pode. Deus te chama e me chama, nos chama a escolher ou Ele ou o mundo, ou a mesa dele ou a mesa do diabo. Esse chamado não é apenas uma renúncia ao prazer verdadeiro, mas o convite a experimentar uma alegria duradoura na presença dele. Porque aquela renúncia feita a curto prazo, a médio e longo prazo, traz muitos benefícios. Falei disso aqui na Escola Bíblica Dominical, quando falamos dos princípios bíblicos na parte financeira. Deixar de comprar aquilo que eu quero comprar, às vezes, que está na vitrine, aquela compra por impulso, aquilo que eu precisar comprar para fazer uma reserva financeira, na hora vai parecer bobagem, na hora vai parecer sofrimento. Na hora que eu estou poupando, na hora que eu estou economizando, vai parecer que é ruim, vai parecer, puxa, estou renunciando a isso, né? Assim como a formiga que não parava de trabalhar para juntar, parece, a cigarra olhava para ela e falava, você está boba demais, olha o sol, você está perdendo. Olha aqui, que maravilha esse sol, eu estou aqui fazendo festa, fazendo farra, gastando todo o meu salário do mês. Né? Já estourei o cartão do Inter, já estourei o cartão do Nubank, já fiz empréstimo, tá bom demais. Enquanto isso, a formiga lá, ó, pacientemente, a longo prazo, quem se deu melhor? A longo prazo, quem se dá melhor? A médio prazo e longo prazo, quem se dá melhor? Aquele que é paciente, aquele que entende que o princípio de realmente renunciar agora para ganhar depois. Coisa que é difícil no Brasil. E coisa que não é ensinada. Nós não aprendemos assim. Né? Nós não aprendemos assim. Aí o Marco tá ali, trabalhando duro e tudo e tal. Aí depois o Marco chega com um carro novo. Uai, Marco, você ficou rico? Não, pastor. Eu fiquei 6, 7 anos poupando. E consegui comprar um carro novo agora. Mas o brasileiro já pensa o quê? Ficou rico, ficou milionário. Não, eu administrei com boa mordomia o meu salário. Eu administrei com boa mordomia. Então, irmãos, vale a pena a gente honrar a Cristo. Vale a pena a gente, voltando aqui, saindo da ilustração e voltando aqui ao princípio, vale a pena a gente dar um testemunho que honre a Cristo. Agora, para finalizar essa nossa parte, é preciso uma decisão. Sem decisão, não tem concretização do princípio. Você precisa decidir honrar a Cristo. Você precisa decidir não ter o ânimo dobre. Você precisa decidir acabar com essa conciliação entre luz e trevas. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Eu quero manter-me como cristão e também como pastor sentado à mesa com o Senhor. Convido você também a se sentar à mesa com o Senhor. Mas se você se sentar à mesa com o demônio, o que eu posso fazer por você é apenas alertar que você vai quebrar a cara. Alertar que você vai se dar mal. Alertar que por mais que você imagine que esse caminho que você está pegando é um caminho bom, no fim deles é caminho de morte. É caminho de morte. Parece que está tudo certo. Parece que vai, sabe? Não vai. Não vai dar certo a médio prazo, não vai dar certo a longo prazo. Você quebrará a cara inevitavelmente. Então, entregue-se a Jesus.
Entregue-se somente a Jesus. Sente à mesa somente com Jesus. Faça um compromisso com a palavra de Deus. Faça um compromisso de inegociavelmente aplicar estes princípios à sua vida. E ainda que você sinta dor de renúncia provisória, imediata, e ainda que você sinta dor de não se assentar à mesa com o diabo, de não abrir mão de princípios, agora, a médio e longo prazo, você desfrutará de bênção sem par, de crescimento sem par, de desenvolvimento na presença de Deus que você talvez nunca tenha experimentado na sua vida. E você vai olhar para trás e vai dizer: as melhores decisões que eu tomei foram as decisões de me entregar a Jesus e de fazer um compromisso inegociável, irredutível com os princípios bíblicos. Sentei-me à mesa com o Senhor e me mantive firme lá, sentadinho, ainda que o mundo, ainda que os prazeres ou a parte secular do mundo, ainda que a estrutura religiosa do mundo tenha tentado me atrair, eu me mantive firme, me mantive fiel e me mantive com fidelidade à palavra de Deus. E hoje eu estou colhendo os frutos disso. Quero encorajar você a tomar essa decisão na sua vida. Quantos anos de vida você tem? 50, 60, 30, 20, 10, 5, um ano, alguns meses? Que estes últimos anos da sua vida sejam sentado à mesa com o Senhor, comprometido com a palavra do Senhor. Curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, oramos e agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, oramos e agradecemos ao Senhor por este versículo tão poderoso e tão claro que o Teu discípulo, Teu apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. E que a nós, Deus, foi trazido também pelo Teu Espírito, que nós possamos, Deus, nos mantermos sentados à mesa com o Senhor. Que nós possamos, ó Deus, apesar da pressão do nosso coração enganoso, das ansiedades que temos, das dificuldades e dos problemas que passamos na nossa vida, que nós possamos nos manter sentados à mesa com o Senhor, com os princípios bíblicos extraídos da Tua palavra, com a Tua vontade nas nossas vidas. Apesar, ó Deus, da sedução do mundo e da pressão externa, da pressão e do convite do jeitinho brasileiro, da pressão e do convite da lei de Gerson, das estruturas culturais seculares perversas, que nos mantenhamos sentados na mesa com o Senhor, que possamos nos mantermos firmes e inabaláveis, com uma fé inegociável no Senhor e em Tua palavra. Deus, que nos mantenhamos firmes, sentados à mesa com o Senhor, e nos precavamos de ceder à pressão das estruturas religiosas que são sedutoras, que apresentam soluções fáceis, que apresentam um céu na terra, que apresentam uma prosperidade, inimaginável. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos essa ação de Satanás em nossas vidas. Queremos passar pelo processo bíblico. Queremos passar pelo processo que o Senhor tem para as nossas vidas. Queremos que a Tua vontade se cumpra. E ainda que as coisas não aconteçam do jeito que nós queremos, somos Teus servos. Nos submetemos à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E declaramos publicamente que o Senhor não tem obrigação nenhuma de dizer sim para tudo que nós pedimos. Pedimos humildemente, reconhecendo o nosso lugar de servo, de realmente dependente do Senhor. Que essa seja a nossa realidade. Queremos nos manter firmes na mesa com o Senhor, apesar de qualquer outra coisa. Essa é a nossa oração, esse é o nosso compromisso com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 meus queridos. Meus irmãos, já vamos passar agora, imediatamente, ao momento de ceia do Senhor. Então,
Enquanto cantamos uma música, os elementos serão distribuídos. E estes elementos vão passar perto de você. E se você tem aí um compromisso com Jesus, uma fé cristã, se você tem aí uma entrega pessoal a Jesus, se você já fez isso, eu convido você a realmente estar participando conosco. Se você já se entregou a Jesus, está em comunhão com a igreja, tem a Bíblia como regra de fé e prática, tem realmente um compromisso com Deus, examina a sua consciência e se encaixa nisso, eu te convido. Você que nos acompanha pelo vídeo, nós nos encerramos com você por aqui. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja com você. Se você quiser compartilhar, contribuir com a Igreja do Coração, a chave Pix apareceu várias vezes para você aí, financeiro@igrejadocoração.com. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe sua família. Enquanto cantamos, irmãos, se você se encaixa, já foi batizado,